Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da TV Comunitária de Alagoas. E os trabalhadores da saúde realizaram um ato em frente à Câmara Municipal dos Vereadores para impedir e protestar contra a aprovação da Lei das OS que privatiza a saúde pública municipal. A Câmara de Vereadores de Maceió foi palco de manifestação dos servidores públicos e dos movimentos sociais, que, portando faixas, gritavam palavras de ordem e discutiam contra o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Rui Palmeira ao Legislativo, que privatiza a saúde pública em Maceió. Existe um projeto hoje na Câmara para a votação de privatização da saúde em nosso município. Luizinho que vem falando sobre e trabalhando em prol dessa classe. Quais são as reivindicações dos servidores? Nesse momento, o que a manifestação quer é que os vereadores suspendam a sessão e organizem a sessão pública especial para discutir a fundo o projeto de lei que cria as OS. Porque no entendimento dos movimentos sociais, esse projeto de lei privatiza a saúde em Maceió. Como privatização é retrocesso, a CUT, os sindicatos e os mães sociais são contra o projeto. Então, nesse momento, nós estamos reivindicando que a Câmara prepare uma sessão pública para ouvir todo mundo e não só o Executivo. Porque o interesse do Executivo, nesse momento, do nosso ponto de vista, é aprofundar a privatização e o caos na saúde de Maceió. Segundo o presidente do Sindisaúde, Alessandro Fernandes, a lei das OS provocará a desresponsabilização do município na gestão dos serviços públicos de saúde e sua consequente privatização. É um absurdo o que os senhores vereadores estão fazendo aqui hoje na Câmara Municipal de Maceió. É empurrar de goela abaixo na população, nos trabalhadores, um projeto que agride a sociedade, que precariza o serviço público de Maceió. Sem ao menos uma discussão que nós queremos aqui é um debate dentro do plenário, que é a Casa do Povo, que a gente possa discutir com a sociedade, com os trabalhadores, os usuários do SUS. E os senhores vereadores não estão abrindo espaço para a sociedade. Então achamos um absurdo e estamos voltando à ditadura. Isso aqui parece ditadura. A ditadura volta a esta casa que disse que é do povo. Do povo não é, porque está impedindo a entrada e a fala do povo nesse espaço agora. Não deixaram a nossa entrada e não aprovaram a nossa fala. Por isso a gente está atrás dos vidros, tentando gritar e mostrar com cartazes o quanto é nefasto este projeto para a sociedade alagoana, para a sociedade maceiense. Essa posição da Câmara vem a dar coro ao discurso de muitas pessoas e de alguns servidores que dizem que acontece um arrumadinho hoje entre os vereadores do Legislativo Municipal e o prefeito de Maceió. O que é dito pela população e pelos servidores é que os vereadores estão todos coesos a aprovar tudo que vier do Executivo. Ou seja, qualquer matéria, qualquer lei que o prefeito mandar é lei, na verdade, aqui na Casa Mário de Gusmão. Os vereadores aprovam sem nem discutir. As pessoas vêm aqui para reivindicar um direito que é nosso, que é saúde pública, e aí vem uma truculência. Aqui tem mais guarda do que pessoas. Os vereadores mandam ordens para que a gente não toque no vidro, para cercear o nosso direito à saúde, para cercear o direito do próprio guarda a ter saúde pública. Isso é ridículo. Essa é a cara, a verdadeira face do governo que está aí no município de Maceió. Câmara de Vereadores, os vereadores que estão lá dentro foram eleitos pelo povo, o povo está aqui fora solicitando apenas uma audiência pública. E os vereadores se negam a essa audiência. Nós estamos marcando aqui nosso posicionamento, não vamos abrir até que eles tenham uma resposta positiva dessa audiência. Tudo indica que eles não vão querer a audiência pública, mas nós vamos manter nosso posicionamento aqui até o final. A sociedade e a população não vai nada. Está sendo empurrada aí tudinho. Esse é o respeito à população alagoana. Tudinho, vai engolir isso aí, ó. Vai engolir aí, ó. Eles vão enfiar pra gente a sociedade. Esse é o respeito. Sem uma discussão. Sem uma discussão. Apesar das manifestações e da ocupação da Câmara Municipal, os vereadores aprovaram por 16 votos a favor e apenas 2 contra. É vergonhoso a maneira como os senhores acabaram de votar, atropelando a minoria. Resta para os trabalhadores visitar amanhã cedo, companheiro Luiz, o Ministério Público,
Amanhã vamos pedir uma audiência com o doutor Sérgio Jucá, no sentido de que o Ministério Público promova uma ação para acabar com esse absurdo ocorrido no dia de hoje. Nós nos posicionamos contrários, né, à aprovação do projeto de lei que contempla as OS para administrar a atividade de saúde no nosso município, até porque isso é uma coisa atávica, antecede a minha posição de vereador, pois enquanto liderança da entidade médica, na Associação Médica Brasileira, no Conselho, já nos posicionávamos contrários a essa atividade a nível nacional. Agora, enquanto vereador, eis que surge esse projeto de lei oriundo do gestor, infelizmente com o entendimento equivocado de que as atividades sociais podem gerir de forma mais correta ou de forma mais humanitária o atendimento de saúde, coisa que a gente já tem experiência própria nos demais estados do país, que esse tipo de atividade não tem melhorado em nada a prestação de serviço público em nosso país. Bom, infelizmente a sociedade acabou sendo derrotada dos movimentos sociais e a população mais pobre, que é quem efetivamente mais precisa do setor público funcionando com eficácia, dignidade e resolutividade. Para quem na hora que está doente tem o plano de saúde, o dinheiro para entrar numa unidade hospitalar, ou consegue pegar um jatinho e ir para São Paulo, para o Rio, fica tudo mais fácil, mas mais de 96% da população de Alagoas, ela tem como única alternativa na hora da dor, na hora de um infarto, na hora de um câncer, ou de um politraumatizado, ou de um acidente, é o setor público. Então, o setor público não pode ficar sob a lógica do lucro do setor privado. O setor privado, a sua lógica, a sua razão de existir é ter lucro. Então, não é correto que se estabeleça para a gestão de uma unidade de saúde pública um setor que vai buscar primeiro lucro e depois o atendimento da população de uma forma geral. Então, nós entendemos que agora é garantir que o Ministério Público faça a pressão que é necessária, porque existe uma clara violação de direitos. Então nós esperamos que o Ministério Público, o doutor Sérgio já disse que está promovendo todas as requisições que são necessárias para garantir isso, e esperamos que possa ser anulado ou via Ministério Público ou via o Poder Judiciário, e esperamos também que seja feita a pressão política, a pressão social que é necessária para que a Prefeitura não sancione esse projeto. E o Sindipol realizou um ato público em frente ao Porto de Maceió. A mobilização faz parte da operação padrão da categoria. Durante boa parte do dia, a manifestação impediu o acesso de caminhões que transportavam açúcar ao Porto de Maceió. De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis, a entrada do porto foi escolhida como repúdio aos usineiros, já que foram os maiores contribuintes da Receita Estadual. A categoria reclama que o setor acumula débitos tributários não cobrados pelo fisco alagoano. Ainda de acordo com o Sindipol, a arrecadação é o argumento que o governador Teotônio Vilela tem apresentado para negar a eles um plano de cargos, carreiras e subsídios e outras medidas de valorização salarial, como auxílio transporte, gratificação de risco de vida, piso salarial equivalente a 60% do salário de delegado, além de condições dignas de trabalho. O objetivo hoje desse ato é sensibilizar o governo a chamar a categoria para negociar, né? E a gente está fazendo isso aqui, o fechamento do porto, né? Para que o governo revogue os 3 decretos que ele publicou em 2012, né? Que isenta os usineiros de pagar imposto. Então, por isso, revogando esse decreto, os usineiros vão voltar a contribuir e vai ter dinheiro para poder atender a reivindicação dos policiais civis.
E as negociações com o governo, o Josimar está avançando, como é que tá? Esperamos que tá passo lento, né? Então essa ação é para poder sensibilizar o governo, dar pressa nesse processo de negociação, né? A pauta nossa é piso de 65% de delegado, PCCS, adicional de periculosidade, vale transporte e vale alimentação. Então esperamos com esse ato sensibilizar o governo de atender de imediato a reivindicação dos policiais civis. E os próximos passos dos policiais de hoje por diante? Amanhã estaremos fazendo o café da manhã a partir de 8 horas na Praça do Martílio. E na sexta-feira nós estamos fazendo uma assembleia, né, com indicativo de greve às 14 horas no Urbanitário. E a categoria está participando? A Operação Padrão, o movimento é 100%, tanto na capital e como no interior, né? E amanhã, às 15 horas, nós estamos entregando a VTR da Regional do Agreste e do Sertão. Então, a avaliação que nós fazemos é que a Operação Padrão está um sucesso, está 100% fechado com todos os policiais e escrivães aqui do estado de Alagoas. E o diretor do movimento Via do Trabalho falou sobre as estratégias e expectativas para 2014. O movimento Via do Trabalho em Alagoas e no Brasil, que defende a reforma agrária e a reforma urbana, tem de fato esse ano como planejamento continuar mobilizando as famílias do campo e da cidade, os sem terra e os sem teto, em busca da reforma agrária, tão sonhada no Brasil e esperada, que tem avançado, mas tem muito a desejar em relação a isso. Vamos continuar fazendo a ocupação de terra, grandes encontros de formação, para mostrar que a reforma agrária ainda é viável para resolver a questão da fome, da miséria, desemprego desse estado, desse Brasil. Em relação à questão urbana, também continuamos mobilizando. Ocupações como a Santa Lúcia, dia 26 de maio do ano passado, deve continuar em Alagoas, em parceria com outros movimentos, porque é importante não só um movimento só continuar mobilizando os trabalhadores, mas sim a integração de vários movimentos. Por isso hoje a Via do Trabalho está unida no campo com uns movimentos e na cidade com outros que defendem a reforma urbana. É importante continuar a luta do campo e da cidade. A presidenta Dilma teve em Maceió e anunciou 400 milhões para a mobilidade urbana e para o campo. O que isso significa de concreto para o avanço das reivindicações dos trabalhadores do campo e da cidade? Particularmente, eu já faço esse ano mais de 20 anos de movimento social. Por mais de 20 anos no movimento agrário, é uma realidade diferente do movimento urbano. Hoje eu estou aí nos últimos 2 anos acompanhando a questão mais dos sem-teto e das cidades em vários territórios nacional. Acredito que a mobilidade urbana é importante para Maceió, para Alagoas e para o Brasil, onde de fato foi anunciado esse valor para Maceió, mas é importante que nós, dos movimentos sociais, continuemos cobrando, porque o volume de dinheiro é um volume muito alto, previsto de investimento em Maceió, mas esses movimentos sociais, tanto a Via do Trabalho como outros, a Associação de Moradores, não acompanhar, não participar nesse processo, com certeza os investimentos não são de fato para onde eles são designados. Por isso que nós vamos continuar mobilizando, acompanhando, porque achamos que é importante que Maceió, que Alagoas e o Brasil tenha essa questão da mobilidade urbana. Não dá para criar cidades, né, onde o povo de fato não tem acesso ao transporte de qualidade, onde o povo não tem de fato corredores e vias para poder circular da sua casa para o seu trabalho. Por isso que nós do Movimento Social Via do Trabalho vamos continuar firme cobrando do prefeito de Maceió, do governo do estado, que esses recursos sejam investidos em benefício do povo de Maceió e de Alagoas. E o recém-eleito presidente do Sindicato dos Urbanitários, Nestor Power, conversou com a nossa equipe e falou sobre as estratégias e as expectativas para a sua gestão agora em 2014. Vamos conversar com o Nestor Power, que representa os urbanitários de Alagoas, e vamos falar principalmente sobre os desafios que se apresentam para essa categoria de trabalhadores no ano de 2014. Nestor, inicialmente, o setor elétrico. Quais são as principais demandas hoje que se apresentam para o setor elétrico no Brasil e em Alagoas?
O nosso principal desafio, né, enquanto categoria urbanitária, estamos aí, principalmente nas distribuidoras, com toda essa ameaça, né, é um cenário ameaçador para os trabalhadores e indefinido. Isso tem trazido preocupações, né, e angústia também nos ambientes de trabalho, exatamente por essa indefinição, né, indefinição do governo em discutir a questão da renovação das concessões das distribuidoras. Então esse é um dos grandes desafios que nós vamos ter aí pela frente. Precisamos pressionar o governo, precisamos mostrar ao governo, e é isso a gente acredita, achamos e acreditamos que é uma decisão política, e a gente precisa trazer, né, tanto o governo e também a opinião pública, né, para que possa entender que essas empresas têm que ser mantidas públicas e prestando um bom serviço de qualidade. Para isso precisa de investimento. E o governo precisa estar junto da gente, fazendo esse investimento nas empresas, e essa vai ser esse grande desafio, mobilizar a categoria, né, para mostrar ao governo. Estamos agora colocando aí no dia 25 de fevereiro, em Brasília, terá um café da manhã, né, com os parlamentares. Cada sindicato está com a missão de convocar, de mobilizar, né, os seus parlamentares, senadores, deputados federais, para participar desse evento e tentar criar uma frente parlamentar em defesa da renovação das concessões das distribuidoras. No mesmo dia também nós vamos estar iniciando, né, dando pontapé inicial a uma campanha nacional pela renovação das concessões das distribuidoras também. Já temos material, precisamos envolver a população, precisamos envolver os trabalhadores nessa luta, né, e nesse desafio, que é grande. Essas questões colocadas em nível dessa relação dos trabalhadores e do governo, uma coisa que interessa diretamente à sociedade é exatamente a melhoria da qualidade da prestação dos serviços. Como a sociedade pode se engajar nessa luta dos urbanitários em nível nacional, tendo a garantia que isso pode resultar na melhoria da prestação dos serviços? O grande desafio nosso hoje é desmistificar essa coisa de dizer que a empresa pública não é uma empresa que seus trabalhadores não prestam um bom serviço, né? E o que nós estamos nos deparando é exatamente com a tentativa vamos dizer assim, de manchar o nome das empresas públicas, né? Para justificar, para que fundamente, né, o discurso de que a solução para essas empresas seria a privatização, né? Nós temos discutido isso. Essas empresas passaram um longo tempo sendo sucateadas, exatamente para, né, numa época atrás, aí há uns 15 anos atrás. É preciso lembrar que a CEAL, especificamente a Eletrobras Distribuição Alagoas, já foi para leilão, inclusive, né? E isso sendo sucateada ao longo desse tempo. Então a empresa de energia, ela não se recupera depois de todo o processo de sucateamento, né, a que eu me referi há tempos atrás. Ela não se recupera de uma hora para outra. Então é preciso um investimento maciço, né? Isso tá se começando a ser feito no governo Lula, né, quando ele determinou que o ramo de distribuição o ramo de distribuição de energia seria um braço de negócio da Eletrobras, né? A própria Eletrobras começou a fazer esses investimentos necessários. Hoje a gente percebe que essas empresas são viáveis, né, têm capacidade de recuperação, precisa de tempo para que essa coisa amadureça, né? E precisa também de mais investimentos. O que não dá é se cobrar de uma empresa qualidade nos serviços, né, e sem ter investimento. Precisa que o governo federal, né, aporte dinheiro nessas empresas, né, porque a gente acredita que tanto saneamento, tanto a distribuição de água como a distribuição de energia são setores estratégicos e que não dá para ficar na mão, né, do interesse privado, né? E o dirigente da CUT Nacional falou com a nossa equipe sobre a necessidade de realizar uma constituinte exclusiva e soberana da reforma política. Para a CUT, o tema da reforma política não é um tema novo. Eu dou um exemplo recente. No nosso último Congresso Nacional, que foi em 2012,
portanto antes das manifestações de junho e julho de 2013, nós temos todo um capítulo dedicado na resolução à reforma política, onde a CUT afirma com toda clareza que com esse atual Congresso Nacional, a forma como ele é eleito, o peso do poder econômico, não há possibilidade de avançar nas transformações necessárias para o povo trabalhador no Brasil. Já no Congresso de 2012, a nossa resolução propunha uma Constituinte soberana, a partir da constatação que nem sequer uma reforma eleitoral meia-sola o atual Congresso foi capaz de fazer. E isso tem uma lógica, porque não serão os atuais deputados e senadores que vão abrir mão dos mecanismos que permitiram eles chegar a ocupar a posição que eles têm. Então, no Brasil, nós temos uma situação contraditória, onde o PT elege o presidente da República por 3 vezes sucessivas, e agora reapresenta Dilma à reeleição em 2014, esse é um ano eleitoral. Entretanto, a maioria que constitui o Congresso Nacional é uma maioria conservadora. É um presidencialismo de coalizão, onde você tem que costurar alianças com partidos que tradicionalmente são inimigos, inclusive, das reivindicações dos trabalhadores, para ter a chamada governabilidade. Então, uma reforma política é uma necessidade para destravar, inclusive, o cenário para outras reformas importantes, como a reforma agrária, né? Como a reforma tributária, porque no Brasil quem paga impostos são os assalariados, os milionários têm maneira de escapar, impostos sobre grandes fortunas, por exemplo, que a CUT sempre defende, e que não tem brecha para passar no atual Congresso Nacional, e uma mudança de relações de força favorável aos trabalhadores e ao povo oprimido, passa necessariamente por uma reforma do sistema político. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse nosso blog euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e sábado que vem a gente se encontra.